nosso Deus, Senhor, Pai querido e santo, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor venha nos dar direção, o Senhor venha nos dar entendimento, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para que a tua palavra, Senhor, venha nos edificar, venha trazer, Senhor, aquilo que a paz, que a tua bondade, Senhor, se manifeste neste lugar, que a tua presença, Deus, seja notória, Senhor, nas nossas vidas. Que nesse momento, querido, você possa esquecer um pouquinho dos seus problemas, esquecer um pouquinho do que você deixou na sua casa e entrega de coração o teu culto ao seu Deus, pois Ele é digno, Ele é santo de toda honra e de toda glória. Amém, Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto não libera a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela Aplauda ele, aleluia. Som. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Muito bom a gente poder estar aqui essa noite. Muito bom você poder ter dedicado esse tempo para estar aqui. Gostaria de informar que acredito que vocês receberam
pouco antes do começo do culto, uma informação, aqueles que estão na lista de transmissão da igreja, que essa reunião não está sendo transmitida ao vivo, ela está sendo gravada, e depois a gente vai conseguir colocá-la na internet, porque a internet estava funcionando até 5 horas da tarde, depois ela parou de funcionar, e vai saber o que aconteceu. Já fizemos todas aquelas coisas que a gente que tem internet em casa faz, liga e desliga modem, faz uma oração com força, e não deu, mas você está aqui, e depois os irmãos que não estão vão assistir, e tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Amados, eu gostaria de, nesse momento, convidar a igreja a singelamente fazer uma oração pelos enfermos. Infelizmente, a pequena Brenda está internada. Para quem não sabe, a Brenda, uma das filhas do pastor Rodrigo Oliveira e da Teca, ela tem uma enfermidade crônica, né, que é anemia fosforme, é isso, né, Israel? E ela sente, principalmente quando esfria, ela sente muita dor mesmo, ao ponto dessa dor só poder ser controlada com medicamentos extremamente fortes, que têm que ser ministrados no hospital, e por um período, infelizmente, às vezes longo. E a Teca e o Rodrigo estão nesse revezamento, né, de estar com ela, porque ela não pode estar sozinha. O Israel está aí comandando as outras meninas, trouxe as duas para o culto aí, cuidando disso. Então, que nós possamos apresentar a vida da pequena Brenda em oração, para que o Senhor traga um bálsamo, um consolo, uma força para ela, porque já há um diagnóstico daquilo que ela tem. O que ela tem, como eu disse, é crônico e infelizmente ainda não tem cura. O que pode ser feito é minimizar todos os possíveis para que ela evite o frio e todas essas outras coisas. Então, da mesma forma que a enfermidade da Brenda é crônica, a Márcia, ela tem uma enfermidade também, a minha esposa, que chama neuralgia do trigêmeo. É uma enfermidade que ela fica adormecida e, algumas vezes, no ano ela aparece. E, infelizmente, é uma enfermidade que ainda não tem algo mais direto que possa ser feito. Também é tudo paliativo para evitar que aconteça, além das intercessões e tudo. E como que isso funciona? Ela simplesmente acorda de madrugada com umas dores insuportáveis de cabeça, mas porque o trigêmeo aí, acredito que seja essa palavra, é um nervo que passa aqui, aqui na cabeça dela, e parece que são fios desencapados, dando choque. Graças a Deus a gente pôde ter esse diagnóstico alguns anos atrás, porque antes ela sofria e não sabia o que era. Já fizemos tomografia, ressonância, tudo. Mas, graças a Deus, a gente pôde ter um diagnóstico anos atrás, e agora a gente já sabe o que é isso. Então, isso também, às vezes, acontece. E, infelizmente, ela está tendo crises essas madrugadas. E aí você imagina, bebê, crise, tudo. Então, hoje ela está em casa, ela está bem, né? Ela sente essa dor de madrugada. Graças a Deus que a dela acontece em alguns períodos, não é contínuo. Infelizmente, existem gente que sofre dessa enfermidade que é dor contínua. Essa enfermidade também foi considerada por alguns médicos como a pior dor do mundo. Você pode procurar, fizeram já uma matéria, estão estudando. Mas ela está bem, mas também está passando por isso. Então, eu gostaria de humildemente pedir para que os irmãos pudessem orar por essas nossas duas queridas, porque você sabe que a dor de um familiar seu é a sua dor. Você sabe que quando alguém que é da sua casa, que é da sua carne, está enfermo, a casa inteira fica enferma. E não pense que é fácil para a gente, como pastor, passar por todas as coisas que a gente passa e estar aqui. Por muito menos, às vezes as pessoas deixam de cultuar. Por muito menos as pessoas deixam de servir ao Senhor. Mas não são essas coisas que vão nos parar.
Eu creio que de repente você conheça alguma pessoa que esteja enferma, de repente você esteja com alguma enfermidade, e eu quero te convidar a orar nesse momento, porque eu creio que a oração da igreja tem o poder de alcançar o enfermo, colocar bálsamo na dor do ferido e salvar o perdido. Eu creio. E por mais que nesse momento nós não possamos estar com elas, o Espírito do Senhor está com elas, ou com eles, ao qual você pode trazer em oração nesse momento, e pode operar grandemente, tá bom? Convido você a fechar os teus olhos. Senhor Deus, Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas nós viemos agora essa noite humildemente te pedir pela vida dos nossos queridos que se encontram enfermos, Pai. Alguns com diagnóstico, outros não, mas a enfermidade de um amado nosso, a enfermidade de um irmão nosso, também nos fere, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor possa entrar, Pai, com a Tua cura, com o Teu bálsamo, Senhor. Visita nesse momento aquele leito de hospital onde a pequena Brenda se encontra internada. Eu creio que ela vai assistir essa mensagem e vai saber o quanto ela é amada por todos nós. Dê forças para o Rodrigo, para a Teca, para passarem por esse momento de se dividir entre hospital e trabalho. Ajude-os. Dê sabedoria para a medicina a nos ajudar a superar isso, mas também opera com o Teu milagre, Deus. Entra com a Sua provisão. Cuida da Márcia. Cuida dos irmãos que estão sendo falados aqui neste momento. O Senhor é um Deus do impossível e nós cremos no Senhor, por isso nós oramos. Venha com a Tua provisão, com a Tua cura, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de falar para vocês que agora, dia 28, quarta-feira, tem encontro de mulheres aqui, então você, mulher, esteja aí, creio que você vai poder ser edificada com uma palavra, com uma reunião feita e pensada para ministrar a sua vida, tá bom? Também, irmãos, eu gostaria de orar pelos aniversariantes dessa semana. Eu creio que algumas pessoas receberam uma mensagem da Rô, ou a Rô intimou algumas pessoas, né, Rô? Para atualizar o cadastro da igreja. E se você, tem uma coisa muito interessante também, que é importante ser falado. Se você está vindo aqui nas reuniões da igreja, se você tem gostado de estar aqui conosco, e você quer fazer parte dessa comunidade, nos procure. A gente não tem o costume de sair intimando as pessoas, a gente não tem o hábito de intimar as pessoas e falar, e aí, vai ficar aqui com nós? A gente não tem esse hábito, porque a gente acredita que você tem que ver a igreja, ver a visão, e se sentir parte dela, e aí, se você quiser fazer parte dessa comunidade, nós queremos te receber de braços abertos. Então, você pode me procurar, você pode falar com a Rô, aquela moça ali, você pode falar com a Michele, e com a esmeraldinha, a bochechuda ali no fundo, e falar assim, olha, eu gostaria de conversar com o pastor, a gente vai sentar, conversar, se conhecer, e eu tenho certeza que você vai se sentir parte da família também, em nome do Senhor Jesus. Mas, fizeram aniversário essa semana, a Suelen, que é esposa do Gabriel, não é? O Murilo, que é o filho da Lu e do Lau, e o William, que a gente conhece ele como o William do Shoyu Shoyu, que não é mais do Shoyu Shoyu, mas pra gente sempre vai ser o William do Shoyu Shoyu. E ele que veio, ontem eu encontrei com ele na rua, e eu falei assim, e aí mano, amanhã a gente vai orar pelo seu aniversário, hein? Aí ele, eu vou estar lá. Ele falou com convicção, e é ele que fez aniversário essa semana, esse pequeno grande homem, Cauã. Aplauda o Senhor pela vida do Cauã, vem cá, Cauã. Aí, ó. Esse é crente.
não, Cauã? Aí, ó, vem cá. E o Cauã é profeta de Deus, né, Cauã? É claro. Oxe, tá vendo? Isso é casa de... nessa olaria tem vaso e tem azeite. É irmão do Kelvin, né, Kelvin? Aí, ó, tem pedigree esse aqui é... E também, gente, foi aniversário... Ó, quando você for dar as suas informações para a Rô, das suas informações, se você é casado, passe para a gente também o dia do seu aniversário de casamento. Talvez seu marido esqueça, mas a gente pode te lembrar. Ai, que coisa legal, não é legal? Porque a gente também gosta de orar pelos casamentos, porque o casamento é o início de uma nova vida, é o início de muitas coisas novas da nossa vida. E essa semana foi aniversário de casamento da Verônica e do Lalinho. Aplausos pela vida deles. Vem cá, queridos. Aí. São Vaso também. Esses têm azeite também, não tem, Cauã? Cada um por si. Aí eu não sei. Aí eu falo por mim. Cara, nada mais espontâneo que uma criança. É isso aí. Gente, estenda sua mão para esses lindos. Peraí, alguém aqui fez aniversário essa semana? E de repente não está nos apontamentos? Não? É que tem um monte de gente com a mão levantada assim, eu fiquei, não sei. A senhora fez aniversário, dona Iris? Essa semana? Ela está com a mão para orar. Amém. Vamos orar. Que a dona Iris fez aniversário essa semana? Vamos orar pela dona Iris também. A dona Iris tem problema no joelho, ela não vai poder subir aqui. A dona Iris fez aniversário também essa semana. Estamos muito felizes por sua vida, tá, dona Iris? Estendam suas mãos, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos essas vidas que completam mais um ano de jornada, mais um ano de vida, mais um ano de experiência. E queremos pedir, Pai, que o Senhor possa derramar suas ricas bênçãos sobre a vida deles. Pai, que a tua provisão, o teu sustento, o teu amor esteja sobre eles. Cuida do pequeno Cauã, dê força para ele, direção, sabedoria, para que ele possa crescer com esse ímpeto, com essa alegria para levar o teu evangelho. Cuida da dona Iris, dê força, vitalidade, para que ela possa levar o teu nome onde quer que ela for. Cuida do Lalinho, da Verônica, que esse casamento possa ser uma manifestação e um reflexo do Senhor e da sua igreja, do teu amor, da tua paciência, do teu perdão, Senhor. Conduza-os. Nós, como igreja, se alegramos e celebramos a vida deles, dos que estão aqui e desses irmãos que falamos e que estão nas casas deles. Abençoe-os grandemente. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor pela vida deles. Parabéns, Vaz. Glória a Deus. Parabéns. Semana passada foi aniversário do Eduardo, da Duda também. Nós citamos vocês. A Duda fez 18 anos. Parabéns, hein? Glória a Deus. Irmãos, creio que o que eu tinha para falar de recado é basicamente isso. E eu queria passar umas informações importantes para vocês, que é acerca das contribuições. Nossa equipe de tesoureiros mandou uma mensagem. Eu pedi para fazer um levantamento de quanto falta para a gente fechar o mês. E, irmãos, eu confesso para vocês que meu coração quase parou quando o tesoureiro mandou mensagem para mim essa tarde, porque infelizmente, eu vou repetir a palavra, infelizmente, para nós fecharmos esse mês aqui na igreja, e já estamos no dia 24? 25? Menos um dia ainda, estamos no dia 25, infelizmente ainda falta R$ 4.500. É muito, irmão. Tem sido muito difícil nesses últimos meses. A gente tem recebido contribuições de vários tipos dos irmãos. Uma coisa importante que tem que ser salientada: nós trocamos a mesa de som, foi um investimento alto, mas foi um comprometimento da equipe de louvor em assumir esse compromisso, e eles estão arcando, não é? Eles estão arcando com isso, sem aqueles que são contribuintes mensais, não estão deixando de ser contribuintes mensais.
Que foi uma coisa que eu tinha falado, não adianta cobrir a cabeça e descobrir o pé. Não, mas é um propósito que nós vamos fazer. E cada um está dando cerca entre 20, 40, 50 reais por mês para suprir essa questão. O som da igreja melhorou muito, irmãos. Melhorou? Transmissão, quem viu transmissão viu que tá lindo. Estamos melhorando. Então, esse não foi um investimento que a igreja tirou do bolso, porque a igreja não tem condição. Nós somos sinceros com eles. Esses R$ 4.500, ele diz respeito ao quê? Aluguel, água, luz, internet, despesas, né? E também a ajuda de custo pastoral. Confesso para vocês, o Daniel está ali de prova. Eu falo para os diáconos, eu falo para os tesoureiros, vamos focar no aluguel, vamos focar nas coisas. Se faltar para mim, deixa. Não era legal estar falando isso, mas tem faltado, e eu tenho deixado passar. Eu trabalho com Art Burger, mas não é, o meu foco é aqui. Eu tenho me dedicado totalmente aqui, por isso eu não trabalho de domingo, que eu poderia trabalhar de domingo, poderia abrir de segunda, mas o meu tempo, a minha prioridade, o meu compromisso é com a igreja. Graças a Deus não tem faltado nada, o Senhor tem suprido todas as coisas, mas esse valor que está faltando, o que preocupa em grande aspecto é que é referente praticamente ao aluguel da igreja, ao aluguel do salão. Então, irmãos, nós durante 10 anos, nós nunca devemos nada. Você pode perguntar para todas as imobiliárias que passamos nesse tempo que somos Avivamento Bíblico aqui. Qual é da Salete? O Jonas da imobiliária. Você pode perguntar para a nossa imobiliária aqui, eles indicam a gente. Porque a gente tem fidelidade e respeito com os nossos compromissos. Não atrasamos conta de água, nem nada. Está tudo em dia, tudo em ordem, irmãos. Só que está difícil para todos. Além de, às vezes, eu não estar faltando alguma coisa para mim, eu ainda também contribuo na igreja, de verdade. Contribuo. Porque se eu contribuo, vamos falar do Rodrigo Oliveira e eu, que pastorei a igreja aqui mais intensamente, nós somos cooperadores e mantenedores também da obra. Nós tiramos dos nossos trabalhos e colocamos aqui também, por quê? Porque nós acreditamos no que é feito aqui. Nós não queremos enriquecer com isso nem nada. E nós sempre pregamos a voluntariedade na oferta. Nunca pregamos a obrigatoriedade na oferta. E nós não vamos mudar o nosso discurso. Eu vou ler um texto aqui para você, e não é, descanse, não é o Malaquias 3:10. Cadê? Opa, perdi o texto. Aqui. Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. Eu quero ler o versículo, a partir do versículo de número 1. Diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite, preste atenção, aceite as contribuições de todo cujo coração se dispor a doar. De todo cujo o coração se dispor a doar. Está aqui a lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra para confeccionar tecido, pelos de carneiros tingido de vermelho, couro fino, madeira de acácia, óleo de oliveira para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção, para o incenso perfumado, pedras de ônix, outras pedras preciosas para serem fixadas no colete do peitoral sacerdotal. Por que eu estou lendo isso?
Porque eu encontro, toda vez que eu leio a Bíblia, quando fala de oferta, eu encontro um princípio muito bonito, que é Deus dando satisfação do que Ele vai fazer com a oferta do povo. Olha que coisa interessante. O que Deus acabou de fazer? Vamos construir um tabernáculo. Para construir esse tabernáculo, precisa disso, 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 disso. Quer dizer, Deus tem um projeto, Deus mostrou a lista do projeto, está dando satisfação daquilo que Ele vai fazer, e aí fala, quem se mover de coração, traga. Malaquias também não é diferente. Quando fala de Malaquias, o Senhor fala assim, traga os dízimos para a casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Deus está falando para quê? Se alguém te pede uma oferta e não te fala para onde vai ou para quê, você não tem obrigação de ofertar. Você não tem obrigação de dar. Por isso somos tão transparentes quanto às necessidades desse lugar. Porque, humildemente, eu falo para vocês, falta X. Agora, todo aquele que se mover de íntima compaixão no seu coração, traga sua oferta voluntária. E que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos conduza. Porque mesmo em meio a essas tempestades, o Senhor tem trazido tanta gente maravilhosa para o nosso lado. O Senhor tem restaurado tantas vidas, curado tantas pessoas. E enquanto Ele ser o cabeça dessa casa, eu sei que Ele trará a provisão no tempo certo. Mas essa provisão só vai vir diante da transparência e da fidelidade do coração daqueles que creem no Senhor. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por sua misericórdia e graça. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas vidas, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, mas conduza-nos no teu querer, Senhor. Senhor, diante de todas as necessidades que nós temos, que os corações que são voluntários e amorosos, e que têm um compromisso, possam se doar, para um só é muito o que temos como compromisso, mas para muitos, dividido, esse compromisso se torna quase nada. É dessa forma que queremos caminhar. Não vamos mudar o discurso, Pai, mas seja o Senhor o cabeça dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode contribuir, ofertar. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a terra.
outro pão e sobre a tempestade eu voarei, sobre as descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. É o que nós cremos, Senhor. Cantamos o que cremos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu convido todos os pequenos aí irem para as suas salas. Bernardo já sabe onde é. Guia os outros aí, tá, Bernardo? Isso. Vamos lá. É isso aí, tia Gi. Glória a Deus. E aí, vocês ficam. Eles vão, vocês ficam. E sabe uma coisa interessante? Vocês repararam que fazem mais ou menos algumas semanas que eu não prego de domingo, né? Faz bastante tempo, acho que faz umas 3, 4 semanas, acho que mais que isso, que eu não falo de domingo, que eu não prego. E foi proposital, porque eu estava me dedicando integralmente à série de mensagens que eu estava ministrando nas quintas-feiras. E se você pôde ouvi-las, eu creio que você pode ter sido edificado. E se você não as ouviu, está lá no canal de YouTube da igreja. E também eu mandei uns links aí que eu sintetizei as mensagens, somente a mensagem, no meu canal do YouTube e transmiti. Então tem na playlist a série completa das 6 mensagens que eu ministrei nessas 6 semanas, falando sobre a vida abundante. Jesus promete uma vida abundante para nós. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. E porque, como podemos desfrutar dessa vida? Como podemos vivê-la? E como eu havia dito nos vídeos mesmo, foi baseado em um programa chamado Celebrando a Recuperação, que é muito bom, é confrontador. E essa série de mensagens acabou quinta-feira. Essa série de mensagens acabando quinta-feira, algumas pessoas já entrou em contato comigo. Nós estamos iniciando um grupo aonde nós vamos trabalhar intensificamente esses temas sobre vida abundante, como entregar a vida plenamente a Cristo, aquilo que Cristo tem para nós, como andar de cabeça erguida, como vencer os medos, os traumas, os abusos, como confiar plenamente em Cristo. Então eu estou montando um grupo daqueles que querem seguir nessa caminhada, e particularmente vamos caminhar mais próximos, vamos caminhar ali e vamos se ajudar a crescer, a confiar e a viver tudo aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Amém? E nesse tempo ao qual eu não estive ministrando aos domingos, e era uma série mais específica, então eu já tinha todo o cronograma das mensagens de quinta-feira. O Senhor colocou uma mensagem em meu coração. Primeiramente, Ele me chamou a atenção para um texto da Bíblia, ao qual particularmente eu ainda não ministrei ele no púlpito nenhuma vez. Então eu fui estudá-lo, fui lê-lo, fui entendê-lo, né? E particularmente eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de esboço. Eu estudo bastante, eu faço meu esboço, mas deixo meu esboço em casa para gosto de usar os versículos como esboço. Pedi para tirar o púlpito daqui também, para poder ter a liberdade de segurar a Bíblia na mão, bater nela, se precisar jogar em você também, acorda, né? Mas, e uma mensagem que eu achei interessante, porque hoje, atipicamente também, as pessoas que geralmente me auxiliam nos cultos, não puderam estar, por N motivos. Pessoas que estariam aqui e que eu fui perceber que não estariam no culto praticamente na última hora. O Rodrigo está no hospital, o Xandão, o Robson, que é um tesoureiro, que também não pôde estar.
Então acabou de calhar de eu ter que fazer toda essa parte aqui de apresentação, de tudo, de falar de oferta. Mas eu gostaria que você entendesse que o texto que eu vou ler agora não está conectado com nenhuma questão da necessidade financeira da igreja, mas é uma necessidade da sua alma e da minha alma de aprender a confiar em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 24. Lerei do versículo de número 24 até o último versículo desse capítulo, que é o versículo de número 26, tá bom? E o tema na minha Bíblia o tema é o pagamento do imposto do templo. Mas isso vai muito além de pagar impostos. Eu creio que nós precisamos aprender a descansar no Senhor Jesus Cristo, confiar. E diz assim, Mateus capítulo de número 17, versículo de número 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobra dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Versículo de número 27. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor, obrigado por tua fidelidade, por tua misericórdia. Obrigado por essa noite, pelos irmãos que o Senhor trouxe aqui essa noite, pelos irmãos que estão assistindo essa mensagem, por onde essa mensagem chegou ou vai chegar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor vê. O Senhor vê. Isso é maravilhoso. Eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Irmãos, o interessante do capítulo de número 17 de Mateus, e o interessante é que existem alguns evangelhos, tipo o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, que acontecimentos que acontecem em um, geralmente é relatado também em outro. O evangelho de João, ele acaba saindo um pouco desse caminho, de seguir pelo mesmo caminho, e ele acaba falando de outras coisas, mas talvez porque foi o último evangelho a ser escrito. Então João achou necessário, em um tempo, enfatizar a divindade de Jesus. Então a gente não encontra fatos tão relacionados no evangelho de João. Porém, esses evangelhos que caminham juntos, eles relatam geralmente os mesmos fatos. Porém, esse fato aqui, ele está exclusivamente no evangelho de Mateus. Por quê? Não sei. Aí, só quando chegar na glória, fala: Mateus, por que só você escreveu aquilo? Mas talvez porque o Espírito Santo quisesse dessa forma, ou talvez, vamos ser um pouco mais racionais e históricos, historiadores, estudiosos, porque o Mateus que escreveu o evangelho, ele também se chamava Levi, e ele era o quê? Cobrador de impostos. Levi era cobrador de impostos, era um cara que cobrava impostos, então era uma coisa da alçada dele. Ele falou: interessante isso aqui, eu quero escrever sobre isso aqui. Por quê? Porque esse aqui é meu campo, cobrar imposto dos outros é meu campo. Então ele relata isso, essa peculiaridade dessa cobrança de imposto no evangelho de um ex-cobrador de imposto. Legal, curiosidades da Bíblia. Amém? Legal. Então, o que acontece? Capítulo 17,
Mari, não faz isso, você me desanima, cara. A Mari colocou a mão na testa e fez assim. Poxa, Mari. Enfim, o capítulo 17 de Mateus é um capítulo maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de lê-lo, você vai ver que o capítulo 17, ele começa com a transfiguração de Jesus. Jesus chama quem? Pedro, Tiago, João, os parças, né? Aquela patota de sempre, e fala assim, vamos ao monte. E quando chega ali naquele monte, a figura, o rosto de Jesus, fica um rosto resplandecente, brilha, 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 mais do que luz de LED, e as suas vestes ficam brancas, mais do que Vênice. E aí, Pedro, Tiago e João estão ali, e eles ficam maravilhados com aquilo, e como se não bastasse essa transfiguração de Jesus, o que acontece? Aparece ali, do nada, 2 homens que não morreram na Bíblia, que não sabem da sua sepultura, do seu corpo, que não foram sepultados na Bíblia. Quem? Moisés e Elias. Meu Deus, você está lá no monte, Jesus fala, vamos no monte? Vamos orar. Chega lá, Jesus brilha. Os caras já ficam, mano, eu já ia ficar maravilhado. Quando eu olho, Moisés e Elias, eu falo, mano do céu. Aí como se não bastasse, desceu ali naquele monte, adivinha quem? Quem? Deus, mano. A voz de Deus se manifesta no monte. Esse é meu filho amado, de quem me compraz. Falei, meu Deus, estou eu no monte com Jesus, Moisés, Elias e Deus. O que acontece com Pedro? Não vou mais descer daqui, cara, vou morar aqui. Jesus, vamos fazer tendas aqui para o Senhor, para Elias, para Moisés, o negócio é ficar aqui, porque esse monte tem manto, meu Deus, onde tem manto eu quero ficar, eu não quero sair daqui. Aí Jesus fala, não cara, não, a gente tem que descer. No monte você recarrega suas energias, no monte você sabe quem eu sou, você já sabe quem eu sou, eu sou o Filho de Deus, cara. Eu queria mostrar para você que eu sou o Filho de Deus. Antes disso, no capítulo de número 16, o Pedro faz uma confissão maravilhosíssima que Jesus disse que ele só pode falar aquilo porque Deus revelou. Ele olha para Jesus, Jesus pergunta, quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Filho de Deus. Jesus falou, muito bem. Olha, você não podia falar isso se não fosse o Espírito que tivesse te revelado, cara. E muito bem, só que depois ele ainda dá uma brecha. Jesus fala da sua morte, fala assim, é necessário que eu vá e que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens e morra. Aí Pedro chama Jesus de canto, ele deu uma dentro e depois dá uma fora. Chama Jesus de canto e fala assim, Jesus, capítulo 16, fala assim, Jesus, pega mal você falar que vai morrer, Jesus. Vira essa boca para lá. Aí o que o Jesus faz? Jesus é embaçado, irmão. Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. Primeiro fala que a revelação que ele dá é de Deus, depois fala que ele é o próprio inimigo que está tentando distorcer as coisas. Mas porque Pedro tem essa oscilação, Pedro está aprendendo a caminhar. Eu quero dizer uma coisa para você, tem hora que você tropeça, tem hora que você vacila, tem hora que você pisa na bola, mas Jesus não desiste de você. Amém? Isso é maravilhoso. Quantas vezes você já não ramelou na função? Está aqui, dá glória a Deus, ei, Jesus maravilhoso, minha vida é de Jesus, se o trovão e o mar se erguendo, vem sobre as águas eu andarei, porque eu estou com Jesus. Aí cai uma garoa, você já molha, já se dissolve todo. Ai meu Deus do céu, está chovendo, anda sobre a tempestade, glória a Deus. E Pedro é esse cara oscilante, por isso que eu gosto de Pedro. Eu quero dizer para você, você é oscilante? Pode ser. Você tropeça? Pode tropeçar, mas tropeça na presença de Jesus Cristo. Vacila na presença dele, porque ele vai te exortar. E eu vou te falar uma coisa. Não adianta sair do grupo de Jesus Cristo, cara, ele vai atrás de você. Ele te pega de jeito. Ele fala com você através de quem ele quiser que fale, porque ele é Deus. Você não foge dele. E aí eu estou contando essa... Por que eu estou explicando isso? Porque foi muita coisa maravilhosa que Pedro viu. Pedro está vendo que Jesus é o Messias. Pedro está vendo que Jesus é o Cristo. Pedro está vendo que Jesus é o Filho de Deus. Aí eles descem do monte. Por quê? Porque o monte, a gente recarrega as energias.
E o monte pode ser o seu momento de oração, o monte é o seu momento de intimidade, onde o Senhor se revela a você. Porém, a vida é no pé do monte. Descendo do pé do monte, o que acontece? Jesus descendo com Pedro, Tiago e João, vê uma muvuca e fala, o que está pegando? Aí vem um cara, um pai, e fala assim, olha, eu trouxe aqui meu filho endemoniado para os seus discípulos expulsar, meu filho que range os dentes, espuma, convulsiona, se joga no fogo, na água, e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus fala assim, poxa vida, até quando, geração incrédula? Traz esse menino aqui, você crê? Aí o pai fala uma das frases mais lindas. O legal desse texto é que ele se encontra em outros evangelhos, além do evangelho de Mateus, então você vai complementando a história. E Jesus fala assim, tudo é possível ao que crer. Aí o pai fala assim, Jesus, eu creio, mas me ajuda na pouca fé. Eu acho essa frase muito linda. Eu creio, mas me ajuda na pouca fé. Eu entendo essa frase de uma maneira assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita que Jesus Cristo tem poder? Acredito. Mas tem situações na minha vida que já estão acontecendo há tanto tempo, tem circunstâncias que eu estou passando há tanto tempo, tem sentimentos que eu vivo há tanto tempo, que eu já me acostumei com eles, e eu acho que eu não tenho forças de acreditar que o Senhor pode me tirar dessa situação. Eu creio que o Senhor é Deus, mas essa situação está me prendendo. É isso que ele fala, eu creio, mas me ajuda na pouca fé. Não desista de apresentar suas circunstâncias diante de Deus. Não desista. Seja sincero com ele, fala assim, eu creio, mas não creio tanto, eu creio, mas estou aqui, na corda bamba, eu creio, mas... Fazer o quê? Sou humano, não consigo ser perfeito, né? Aí a gente fala, Senhor, vem e me leva além. Aí Jesus fala assim, deixa que eu resolvo isso aqui, traz o menino, expulsa o demônio do menino, os discípulos ficam maravilhados. Quem está no meio? Pedro está no meio. Depois os discípulos chegam de canto para Jesus, Jesus, que negócio maravilhoso, por que a gente não conseguiu fazer isso? Porque vocês têm pouca fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esse expulso, o demônio vai. Mas tem casta, tem tipo de demônio que só sai com jejum e oração. E o que é jejum e oração? Intimidade, confiança, dependência, abrir mão de eu para que ele cresça, amém? E aí é nesse contexto que o interessante, que no meio desse contexto Jesus prediz a sua morte pela segunda vez, e ele fala assim, olha, o Filho do Homem será traído e entregue na mão dos humanos. É o capítulo 17, versículo de número 22, ele diz assim, o Filho do Homem será traído, entregue na mão dos humanos. Versículo 33, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se entristeceram com isso. Eles estão vendo maravilhas, estão vendo o Filho de Deus na terra, mas não estão entendendo esse negócio de que ele vai morrer. E aí entra nessa passagem. Porque essa passagem começa, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum. E onde era Cafarnaum? Cafarnaum era a cidade onde Jesus se estabeleceu, onde Jesus ali iniciou seu ministério e se estabeleceu por algum tempo. E Jesus provavelmente, a gente sabe que Jesus não tinha casa em Cafarnaum. E o que os textos bíblicos e o estudo da teologia nos indica é que Jesus, ele era estabelecido na casa de Pedro. Porque sempre que eles saíam de alguma coisa, eles iam para onde? Para a casa de Pedro. Então Jesus tinha ia dizer um quartinho, mas naquela época as casas não eram como essas casas, mas Jesus tinha uma esteira na casa de Pedro onde ele dormia. Por isso Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, está nessa intimidade. Então a gente entende por que os cobradores de impostos interrogam Pedro. Por quê? Porque o Senhor está na casa de Pedro. E aí uma coisa interessante é que os cobradores de impostos, de impostos, o interessante é que aqui, olha o que fala nessa tradução, versículo de número 24, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores, aqui está como? Singular, não é? Do imposto, não era cobradores de impostos, era do imposto, era um único imposto que estava sendo cobrado por aqueles homens. E que imposto era esse? O imposto do templo. Isso a gente vai ver em Êxodo, Neemias fala também um pouco disso, que era um imposto que era cobrado uma vez por ano de todo israelita, todo judeu, acima de 20 anos. Ele era obrigado,
na antiga aliança ele era um compromisso obrigatório, mas depois isso foi se deturpando. Porém, ele teria que dar uma oferta no ano, que era esse o imposto do templo. E como esse imposto era cobrado? Era cobrado das cidades. Em cada cidade ali de Israel, era armada uma tenda e cobrado de todo judeu, homem, acima de 20 anos, esse imposto. Em Êxodo, tem uma coisa muito legal que fala em Êxodo 13, que diz assim, é um valor fixo. O rico não vai pagar mais e o pobre não vai pagar menos. E quanto era esse valor fixo? Era o valor de 2 dracmas. E o que é 2 dracmas? 2 dracmas, 1 dracma é o valor de um dia de trabalho. Tem gente que acha que não tem o que fazer na vida, aí fica atrás do livro de estudo, e teve gente que estudou para saber quanto que valia, 1 dracma valeria hoje. Mas gente, há 2.000 anos atrás, você querer saber o valor de uma moeda de 2.000 anos atrás hoje, é bobeira. 1 dracma hoje valeria 16 centavos de dólar, quase nada. Porém, com 1 dracma no tempo de Jesus, se comprava um bode. Está entendendo? 1 dracma é o valor de um dia de um trabalho braçal de um trabalhador do campo. Então, vamos ficar nessa perspectiva, não do valor da dracma, mas do que a dracma representa. Um dia de trabalho de um trabalhador. Pensa em um dia de trabalho seu. Quanto é um dia de trabalho seu? 40, 50, 100, 200, 300? Eita Deus, recebe. Vai. É seu, irmão. Né? Mas é um valor de um dia de trabalho seu. Então o imposto estava baseado em todo homem israelita acima de 20 anos, durante o ano, dá 2 dias de trabalhos para Deus. Olha que coisa linda. Não era o dízimo, é menor que o dízimo, é pequeno, é 2 dias de trabalho no ano. E para que era esse imposto? Esse imposto, o dízimo e as ofertas, o dízimo em si, ele era estabelecido para que sustentasse os levitas e toda a ordem sacerdotal de Israel, e os pobres, os órfãos e as viúvas. Era isso que o dízimo fazia, cuidava dos levitas, dos órfãos e das viúvas. E essa oferta voluntária do templo, ela servia para quê? Para a manutenção do templo. Vamos contemporaneizar, vamos pintar a igreja? Era com esse valor. Precisamos comprar um microfone, é com esse valor. Nessa época de Jesus, era usado para fazer a manutenção das cortinas, das placas de ouro que tinham dentro do Santo dos Santos, para comprar o pão, os cereais para as ofertas do Senhor. Então, essa oferta, uma vez no ano, servia para manutenção do templo, porque se não construía o templo, ficava lá, as cortinas iam se deteriorando com o tempo, as coisas iam acontecendo, mas Deus pensou até nisso. Não era exigido mais do rico e nem menos do pobre, era exigido 2 dias de trabalho dedicados ao Senhor no ano, para essa manutenção do templo. Então era isso que era o imposto do templo, e nos tempos de Jesus ali ainda estavam cobrando esse imposto, estavam pedindo esse imposto para a manutenção do templo. Durante um tempo Israel ficou sem templos, então é claro, sem o templo, então não cobrava-se esse imposto. Porém, no tempo de Jesus estavam cobrando. E tem um detalhe muito interessante, que sacerdotes e rabinos, alguns rabinos, não lhe eram cobrados esses impostos. Não era cobrado esse imposto de sacerdotes e de alguns rabinos, mas do povo, no aspecto geral, do baixo clero, do povo comum, da gente, esse imposto, naquele momento o pessoal cobrava. Enfim, Pedro está passando, armaram a tendinha dele perto da casa parece que a tenda é perto da casa de Pedro, né? Parece que quando você está fugindo do problema, o problema vem perto de você. E o interessante é que Pedro está passando, olha o cobrador de imposto, ele fala, lascou, mano. Não é assim quando a gente vê a dívida? A gente olha para a dívida, meu Deus do céu, ela está ali. Deixa eu passar. Ixi, está vindo a mulher do Yakult, meu Deus, deixa eu virar nessa rua aqui. Ixi, a Mary Kay, ui. Tem gente que é assim, né? Mas enfim, nós é crente, né? Nós não foge. Nós é que nem Pedro, encara. E aí perguntam para Pedro, ei, seu mestre não paga o imposto do templo? Pedro prontamente responde, sim, paga. Será que Pedro mentiu? Eu particularmente acredito que Pedro não mentiu. Pedro já está caminhando com Jesus há algum tempo.
Jesus, ele vinha de Nazaré. Ele estava em Nazaré e depois o seu ministério foi se estendendo. Pode ser que ele já tenha visto Jesus praticando esse ato em alguma outra ocasião. Não necessariamente Pedro tenha mentido. Mas por que questionaram Pedro? Porque ali em Cafarnaum, Jesus se hospedava na casa de Pedro. E Pedro era o responsável pela casa. Tanto é que nessa história, nessa passagem, não está falando dos outros apóstolos, dos outros discípulos, mas de Pedro e Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na casa de Pedro. E ele falou para os caras, não, Jesus paga. Oxi! E correu para dentro de casa. Ô lugar bom para fugir dentro de casa, né? Aí vai lá, correu para dentro. Eu vejo quando o Jay entra correndo em casa, vai acontecer alguma coisa. O Isaac entra quietinho, aconteceu alguma... A gente sabe quando o filho entra correndo para dentro de casa, aconteceu alguma coisa. Casa é lugar de fugir. E o que acontece? O que é maravilhoso? Pedro respondeu, mas Pedro ficou preocupado. Por quê? Porque agora Pedro não tem mais um dia de trabalho, nem 2 dias de trabalho. Porque Pedro deixou a empresa de pescaria dele para trás. Pedro deixou as redes para trás quando encontrou com Jesus. Jesus falou, larga tudo aí e me segue. Você agora vai ser pescador de homens. E ele deixou e começou a seguir Jesus. E agora ele está preocupado, falando, meu Deus do céu, eu não tenho 2 dracmas. E Jesus também, porque Jesus deixou a carpintaria para trás ali. A carpintaria do seu Zé ficou para trás. E aí, agora, já era. E ele ficou preocupado com aquilo. Talvez ele estava sem jeito de chegar em Jesus e falar daquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa. É o tema dessa mensagem. Jesus diz para você essa noite, eu sei. Você ainda vai entender disso. Jesus diz para você essa noite, eu sei das suas aflições, eu sei das suas preocupações, eu sei o que te abala, eu sei o que estão falando, eu sei o que estão te cobrando, relaxa, porque eu sei. Isso é lindo. Olha o que ele entra na casa. Se puder ir acompanhando os versículos aqui conforme eu vou. Tá lá? É que eu não estou olhando para trás hoje, porque eu percebi na câmera que eu estou ficando calvo aqui atrás, irmãos. Aí eu falei, sobe o microfone, está ficando aqui, cara. Alguém riu alto aí, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Jesus chega e fala assim, olha que coisa interessante. Jesus já interroga ele, e diz assim, antes que tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, antes de falar, Jesus perguntou, Jesus já chegou e, sabe, uma coisa que eu preciso falar aqui para você, irmão, não pense que Jesus vai fingir que o seu problema não existe, não pense que Jesus vai tratar como se os seus problemas não existissem. Jesus não é igual a você, Jesus não é igual ao seu marido, Jesus não é igual ao seu pai, sua mãe, que fica aí fingindo que as coisas não existem. Ele vê, ele sabe, ele traz à tona para que seja resolvido. Aquilo que é oculto não pode ser limpo, aquilo que está na escuridão não pode ser visto, não pode ser tratado. Então assuma seus problemas, assuma suas limitações, mas isso diante de Jesus. Não tenha medo quando ele querer trazer algumas coisas à tona, porque quando Jesus traz à tona, é porque ele é a solução. Aleluia. E aí ele chega, antes que ele tivesse a oportunidade para Jesus, fala assim, ô Pedrão, deixa eu te falar um negócio, para você. O que você acha, Pedro? Você acha que, o que os reis costumam fazer? Eles cobram impostos do seu povo ou dos povos que eles conquistam? Aí Pedro, dos povos que eles conquistam. Oxe, vai cobrar do seu próprio povo? Cobra do povo que conquista. E aí ele fala assim, Jesus responde, pois bem, muito bem, parabéns. O que Jesus está olhando para Pedro ali e falando assim, Pedro, eu sei que seu problema é imposto, mas eu vou te ensinar uma coisa. Eu sei quem eu sou. Eu sou rei. Eu sou Senhor. Pedro, você viu a minha glória. Pedro, você viu o Pai falando para você que eu sou filho dele. É claro, Pedro, que eu não tenho que pagar esse imposto. É claro, Pedro, que aquele templo me representa, cara.
Por que eu vou pagar o imposto daquilo que representa a mim mesmo e é para a glória do meu Pai? Eu sou filho do Pai. Pedro, eu sei que eu não preciso pagar, Pedro, porque eu sei quem eu sou e você sabe quem eu sou. O problema é que eles não sabem. Sabe, meu irmão, eu acho que muito mais do que a gente tentar provar para o mundo quem é Jesus, nós devemos ter certeza de quem é Jesus na nossa vida. Às vezes nós gastamos muito tempo tentando provar para os outros que Jesus é Senhor, e quando deixamos de viver o senhorio de Jesus nas nossas vidas, a totalidade dele no nosso ser. Você vê o cobrador de imposto como fala com Jesus? O seu mestre. Ele está dizendo, é o seu mestre, você considera ele como mestre, nós não consideramos, o templo não considera ele como mestre, por isso que ele tem que pagar para o templo, porque o templo não o considera. Agora, você considera ele, nós não consideramos, isso é um problema seu. E Jesus não faz questão nenhuma de mostrar naquele momento para o templo, para os cobradores de impostos, ou para quem não cria nele, que ele é Senhor. Ele estava ali frisando para quem? Para Pedro, que ele era Senhor na vida de Pedro. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que o mundo acha de Jesus, não importa o que o mundo pensa da Bíblia, o importante é o que você pensa da Bíblia, o que você pensa de Jesus, das suas experiências relacionais com Cristo, que te sustenta, te cuida, te sara, te salva e que se revela a você na sua intimidade. Eu quero saber o que estão falando. Não é seu Senhor? Tudo bem, mas é meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse é o problema, nós nos perdemos nos achismos do mundo. Nos perdemos, o mundo questiona e o questionamento reverbera em nós. Não, ei Pedro, eu sei o que você tem passado, mas confia naquilo que você tem vivido comigo e que o mundo não tem vivido. Descansa naquilo que você tem vivido comigo e não naquilo que o mundo tem vivido, Pedrão. Ai, eu me arrependi de pôr essa blusa, está esquentando. Isso é lindo. E o interessante é que o texto vai seguindo e Jesus fala algo que me chamou muita atenção. Ele fala assim, pois bem, versículo de número 26, pois bem, os cidadãos estão isentos. Aí no versículo de número 27, ele diz assim, mas como nós não queremos que eles se ofendam, nós não queremos que eles se ofendam. Sabe o que eu acho interessante? É que eu vejo um monte de crente ofendendo quem não crê em Jesus. Um monte de crente com postura de, eu vou provar quem é Jesus, e fazendo o mundo desacreditar que Jesus é bom. Às vezes nós acabamos de propósito, ofendendo as pessoas, ferindo as pessoas, escandalizando as pessoas. Sabe o que eu vejo nesse texto? Quando fala na Bíblia que ele por usurpação não quis ser igual a Deus, mas se fez servo, e foi obediente até a morte, esse texto revela isso. Ele tem a consciência de quem ele é, ele sabe que ele não precisa pagar aquele imposto, porque aquele templo representa ele, e é para a glória do Pai, ele é a presença do Pai ali, mas ele não está pouco se lixando porque pensam. Ele fala assim, eles não entendem, mas eu me sujeito à ignorância deles. Olha que coisa mais maravilhosa. E às vezes você perde tempo discutindo com pessoas, respondendo comentários de Facebook, de postagens idiotas, você se torna mais idiota que o idiota que postou. Cresce! Você não tem que militar nas redes sociais, você tem que viver uma vida que olhando para você, vejam Cristo. Porque esse Pedro aqui, que está vivendo essa experiência, quando você vai ler a primeira epístola de Pedro, você não conhece esse homem. Ele fala, se sujeitem às autoridades, que no seu trato da vida, vejam Deus.
Suportem as tribulações, pois Deus sabe de todas as coisas. Meu Deus, o cara evoluiu, o cara cresceu, não é mais aquele cara inconstante, mas por quê? Porque ele pôde conhecer Cristo na intimidade. Se você quer conhecer Cristo só na multidão, você vai ficar nas ofensas, nas discussões, nos mimimis, nos blá blá blás e nos outros blás. Mas se você conhece Cristo na intimidade, não tem problema nenhum em se sujeitar a quem é mais ignorante que você. Tá bom, você está certo, querido. Tá bom, eu não vou querer argumentar nada com você, seu bobão. Mas deixa eles verem Cristo em você. Você está vendo Jesus falando assim, para que eles não se ofendam. Eles ainda não entenderam. Eles ainda não entenderam. O importante é que eu já entendi. O importante é que você já entendeu. Amém? E aí, ele fala assim, então Pedro, aí o negócio fica louco, mano. Ele fala, então Pedro, para que não se ofendam, você faz o seguinte, eu não sei quem é, mas Pedro foi meter o louco aqui também, cara. Porque olha só, irmão, desça até o mar. Que mar? Naquela região, irmão, não tem mar. Eu nunca fui para Israel, nunca fui. Ele não está conseguindo nem pagar aluguel da igreja, eu vou para Israel. Caravana do pastor Rodrigo para Israel, já avisou? Mas a Israel não tem mar. Esse é um grande lago. É um lago enorme que tem lá em Cafarnaum. Aquele lago ao qual Jesus viu Pedro, Tiago, João pescando. A galera lá subiu no barco, fez uma ministração linda. E aí, desce até o mar, o mar, jogue o anzol. Tipo assim, pega a sua vara de pesca e desce até o mar. Gente, a gente já viu Pedro pescando na Bíblia já. Pedro pescava com anzol? Ele pescava com o quê? Com rede. O cara era, como chama aquele negócio que joga e puxa os peixes? Quem pesca? Tarrafa, né? Não é nem a tarrafa. Se fosse a tarrafa, a gente até entendia. Joga a tarrafa. Pescador você, né? Joga a tarrafa. Não, ele falou, pega o anzol. Talvez não era nem a vara, era aqueles caras que amarravam o anzol na linha e jogavam. E desde o que Deus quiser. E olha as instruções de Jesus, gente, que doideira. Pega o anzol, abra a boca, né, se fosse eu já ia ficar assim, jogava o anzol e ficava. O que Jesus quer com isso? Abra a boca do primeiro. Ele falou, do primeiro peixe que você pegar. Do primeiro. Gente, se é Pedro, joga a rede, vem aquela tarrafa cheia de peixe, aí você começa a abrir a barriga dos peixes, tudo bem, mas não, joga o anzol. Vou ilustrar, uma vara, um anzol, uma minhoca, uma jogada. Um peixe, uma moeda. Que coisa linda. E o interessante é que o primeiro peixe, Jesus fala isso antes de tudo acontecer. Joga, vai vir um peixe, você nem vai abrir a barriga do peixe, porque parece que aqui aconteceu, o peixe pegou o negócio naquela hora, porque você vai abrir a boca do peixe. O peixe não vai ter nem engolido. Gente, eu fico imaginando a onisciência de Jesus. Agora, por isso que eu não me choco quando Pedro entra em casa e Jesus já sabe o questionamento que ele tem. Porque Jesus já sabe que alguém foi no mar, no grande lago, alguém perdeu uma moeda, um peixe embaixo do mar, engoliu essa moeda, não deu tempo nem de engolir, pôs na boca, não deu nem tempo de engolir. Jesus já sabe de tudo isso, e eu falo para você, ele não vai saber do teu problema, homem de pequena fé. Ele não vai saber da tua dor. Ele não vai saber dos seus dilemas existenciais. Ele não vai saber o que você passa. Se ele sabe que um peixe malandro engoliu uma moeda de um infortúnio do cara que perdeu, coitado, perdeu uma moeda que valia 4 dias de trabalho, irmão. Pensa abaixo, você ganha R$50 por dia, sei lá, 200 conto. Ô, moedinha boa, hein? Aí, e o peixe, Jesus sabe disso, ele não vai saber da sua dor. Ele não vai saber do teu problema, não vai saber dos teus questionamentos, ele sabe. Por isso eu disse que o tema dessa mensagem é, eu sei, Jesus dizendo para você. Agora você está entendendo mais.
Aí, gente, como eu disse, Pedro foi loucão também, mas talvez por causa das experiências que ele já está tendo com Cristo. Naquela noite que ele jogou a rede a noite inteira, não pegou nada. Quando Jesus disse, ó, volta lá, joga a rede, ele falou, Jesus, pescamos a noite inteira, mas porque o Senhor está falando eu vou jogar, mas desacreditando. Por que eu falo desacreditando? Porque quando ele puxa aquela rede, ele se prostra aos pés de Jesus, embasbacado, porque no seu coração desacreditou. Ele fala assim, eu não sou digno, Jesus, eu não sou digno, por quê? Porque eu não acreditei o que iria acontecer, mas agora não. Eu quero dizer para você que as experiências que você vive com Deus, se é que você vive alguma experiência com Deus, servem para que você tenha experiências mais maravilhosas com Ele, de intimidade mais maravilhosa com Ele, para que você possa aprender a confiar cada vez mais nele. Uma vara, um anzol, uma minhoca, um peixe, uma moeda. E ele vai, pega, e Jesus já dá a instrução. Aqui o texto não fala que Pedro fez isso, mas dá a ordem de Jesus. E eu acredito que Pedro fez. Por quê? Porque Pedro vinha através de uma intimidade com Jesus. Jesus fala, pega essa moeda e paga o imposto por nós dois. Que coisa mais maravilhosa. Sabe o que eu vejo também aqui? Tem alguns pontos muito interessantes desse texto. Eu repito, Jesus sabe, amém? Pega aí o seu problema, pega a sua dor, pega aquilo que está no seu íntimo, seus questionamentos existenciais, questionamentos biológicos talvez, as decisões, as dívidas, Jesus sabe, os teus problemas, aquilo que você quer, o bem que você quer fazer e não consegue, Jesus sabe. A questão não é Jesus saber aqui hoje. A questão é, você ouve Jesus? Você está disposto a ouvir Jesus? Porque Pedro ouve. Você vê que Pedro chega com questionamento e ele não fala nada para Jesus. É Jesus que vem e faz perguntas para ele e já traz a solução para ele. Às vezes a resposta do seu problema é em aprender a ouvir mais Jesus, irmão. Às vezes o caminho da provisão na sua vida é parar de ouvir os outros e ouvir mais Jesus falando com você. Como? A pregação é uma forma, a leitura da palavra, a oração, um aconselhamento pastoral. Ouça Jesus falando com você. Não dá ouvido para a sua cabeça. Não dá ouvido para o seu coração, não dá ouvido para os seus desejos, nem para a sua frustração, e nem para o diabo, inimigo das nossas vidas, que nos acusa. Ouça Jesus, porque Ele fala, vá. E uma coisa interessante, não é só ouvir, é ouvir e obedecer. Eu estou imaginando Pedro no caminho, com uma vara, com um anzol na mão, com uma linha na mão, falando, meu Deus, o negócio vai ser louco hoje, eu vou obedecer. E além de obedecer, é ouvir, obedecer. Mas também tem uma outra coisa que tem nesse texto aqui, e eu não sei se você percebeu, é o confiar. Por que confiar? Confiar que vai pegar o peixe? Não, ele sabia que ia pegar o peixe, ele obedeceu. A gente pega o peixe quando obedece. O interessante é que Jesus usou algo que Pedro já fazia, pescar. Aí ele fala assim, vai lá, faz isso, mas vai ser um peixe, vai ser uma moeda, e entrega essa moeda. O obedecer, ou o confiar, é saber que amanhã vai ter outro problema, e Jesus vai ter outra solução também para a nossa vida. Porque você pegar uma moeda que vale 4 dias de salário, para quem está duro, para pagar o imposto, só para que ninguém fale mal, e fique ofendido, é confiar demais em Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, você precisa confiar mais em Jesus Cristo. Sabe, tem coisas na sua vida que você tem que entregar para Jesus Cristo, e a mais importante delas é o seu coração, seus pensamentos. Dedica a sua vida a Ele, ouça o que Ele tem para dizer para você, obedeça, e saiba que Ele vai cuidar de você
diante de cada necessidade, mas diante de cada necessidade de cada dia. Já pensou? Agora Pedro chega, Jesus, agora e o pão? Jesus, você foi agora, mas e aí? Eu tenho que pagar o aluguel. Relaxa no problema de hoje. Celebre no problema de hoje. Pedro foi lá, pescou. A única coisa que Pedro voltou para casa, sabe o que foi? O peixe. E o peixe é maravilhoso. Por quê? Porque ele deve ter assado e comido com Jesus. Olha isso. Isso é lindo, irmão. O dinheiro vai, para quê? Para que não falem da gente, não se ofendam, deixa eles para lá, amanhã eu provenho de outro jeito, deixa aí. Mas traz o peixe, Pedro, pega o pão e vamos comer, porque a melhor coisa que tem é comer com Jesus em casa. Isso é maravilhoso. Às vezes você vai vivendo de problema em problema e não relaxa com Jesus dentro da sua casa, da sua vida, no seu dia a dia, nas coisas que você tem para fazer, irmão. A palavra está falando com você essa noite, de algum jeito? Ai, que delícia, é bom, né? Essa palavra me ministrou tanto, irmãos. E aí, o que acontece? Eu quero dizer para você, irmão, uma coisa muito interessante que aconteceu na vida de Pedro. Ele teve 3 experiências com pescas maravilhosas. Que coisa interessante. Na primeira, não pegou nada, Jesus fala, lança a rede, jogou. Na segunda, com um anzol, um peixe e uma provisão. Na terceira, uma rede também estrumbada de peixe. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. O que isso me ensina? Jesus quer ter experiências com você, por incrível que pareça. Não é às vezes pegando uma passagem indo para Israel, para você ir para o Monte Sinai. Não é você procurando um homem de Deus que coloca a mão sobre você e vai te dar a unção, transferir a unção do não sei o quê. Não é você buscando muito longe. Repare que todas as experiências de Pedro foi num ambiente que ele conhecia, em alguma coisa que ele já fazia. Olha que coisa linda! A pessoa Lalinho cortando o cabelo e Deus usando ele. Ele não corta assim cabelo, ele corta mais sério. Lalinho é. Ele quer te usar na barbearia. Deus quer ter experiência com você lá na sua casa. Deus quer ter experiência com você no mercado. Deus quer ter experiência com você no galpão da transportadora. Deus quer fazer um milagre na sua vida e quer se revelar como provisão na sua vida lá na sua empresa. Ele quer que você o conheça dentro da sua família. Ele não precisou levar Pedro para lugar nenhum, fazer nada fora daquilo que Pedro já fazia, para se revelar a provisão na vida de Pedro. Às vezes você quer viver coisas tão extraordinárias, e esquece que o extraordinário é viver com Jesus todo dia. Aleluia! Isso é lindo! Isso é maravilhoso! Olha para o seu filho, para a sua esposa, olha o seu marido, olha a congregação que você faz parte, vai para o teu trabalho feliz, de cabeça erguida, fala, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso que o Senhor me deu. Pode ser que tenha um monte de gente aqui que não acredite no Senhor, mas eu acredito, e eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sabe. Poxa vida! Sabe, irmãos, Jesus não precisa provar nada para ninguém que não crê nele. Ele só quer que você saiba quem Ele é na sua vida, o que Ele pode fazer, o que Ele pode prover. Às vezes a gente fica esperando uma mudança de ambiente para que as coisas de Deus possam acontecer. Com Pedro não foi assim. Rede, peixe, barco, Carfanaum, coisas que ele já vivia, a casa dele que ele já convivia, aquele endemoniado de Gadara, com aquela legião de demônios dentro dele, quando o Senhor expulsa, os demônios vão para a vara de porcos e se precipitam e todos morrem, e aquele cara restaurado, vestido, consciente, fala, Jesus, eu quero seguir com você. Jesus fala assim, não, cara, faz o seguinte, não precisa vir atrás de mim não,
Só me leva aonde você vai. Volta para tua casa. Aqui te viam como um possuído, te tratavam como um animal que valia menos que porco. Mas agora você vai voltar de cabeça erguida e vão dar glórias ao Pai por aquilo que Deus fez na sua vida. Eu quero dizer que Deus quer fazer o extraordinário dentro do seu ambiente mais normal que você vive. Parece ser loucura. De repente você estaria chorando se eu dissesse: Deus quer te levar para a África. Deus, eu estou te vendo num avião. O crente gosta disso. Quantas vezes já não me viram no avião? A única vez que eu andei de avião foi na lua de mel. E não tinha nada a ver com Deus, irmão. O negócio foi carne pura ali. Foi lá para o Porto Seguro, foi lindo. A última vez, 17 anos atrás. Mas sabe o que eu vejo? Eu nasci e fui criado no Haroldo Veloso. Eu nasci e fui criado no Haroldo Veloso. A Rô estava contando para mim que andava comigo no bairro aqui, não tinha nem... ela falou que eu parecia um bicho de goiaba. Poxa, que comparação bonita. Mas minha avó morava na rua aqui da frente. Cresci e vivi aqui. E eu aquietei no meu coração que ao invés de pegar um avião e fazer grandes coisas, eu podia viver grandes coisas com as pessoas que cresceram comigo. Né, Léo? Jogamos tanto taco junto. Pessoa que literalmente limpou a minha bunda, que me viu crescer. Meu pai e minha mãe sentados ali. Meus filhos. Jesus faz coisas extraordinárias na sua casa. Jesus faz coisas maravilhosas no seu cotidiano. Ele sabe. Ouça, obedeça e confie. Porque se o menino que quebrou a vidraça da minha casa, há anos atrás, o Iago, catarrentozinho, irmão, desse tamanho, gordinho, estourou a vidraça da minha casa, com um cadeado, saí correndo aqui no Veloso, peguei, vem aqui moleque, pega vocês, chorão, sempre foi chorão, a casa caiu mano, a casa caiu, já chamou os parça, já levei para minha casa, pequenininho, aí eles tinham 1 ano de idade. Cara, e aí, vai pagar a coisa? Podia ter batido? Podia, merecia. Me arrependo, porque hoje eu tenho vontade de bater nele. Mas ele está muito grande. Aí, ó, ali no bairro, Veloso. Anos depois, o que acontece? Tive o privilégio de batizar esse cara. Nem me reconheceu e nem reconheci ele. Mas tudo acontecendo na Cafarnaum da minha vida. Só deixa Deus, só deixa Jesus te dar a direção. Confia nele de verdade. Obedece, teimoso, teimosa. E confia. Porque Ele pode mudar a história da sua vida. No lugar onde você está. Porque todas essas experiências podem impactar o mundo. Mas mais do que tudo, mostram para você que em Jesus, você não precisa só de rede, porque até com um anzol Ele pode prover na sua vida. E esses estreitamentos fazem com que você confie cada vez mais nele. Eu vim aqui essa noite só para dizer para você, Jesus sabe da sua dor, do seu problema, das suas dificuldades, das suas limitações, das suas falhas, das suas quedas, mas Ele te ama. Ele quer fazer o melhor na sua vida. Ele tem o melhor para você. Fecha o ouvido para o que o mundo está dizendo. Fecha o ouvido para o que os conceitos estão tentando te tirar do caminho. Volta para Jesus. Entrega a sua vida nele, confia seus dias nele. E o resto Ele fará. Faça isso.
de verdade, eu estou tão feliz essa noite de eu estar pregando, e poder estar vendo ele ali, ó, hoje namorando com a Grace Kelly. Mas quando eu batizei aquele menino, ele era muito pequeno. Quantos anos você tinha? Você lembra? 14? Então você só não cresceu muito. Mas hoje eu estou vendo ele aqui de novo. Aos poucos, com a Grace, está trazendo aí. Né, Grace? Mas você traz ele, não o mundo leva vocês. Porque o Senhor nos surpreende. No dia a dia da nossa vida. Que o Evangelho, que Jesus Cristo, mude a sua história. Eu quero humildemente fazer uma oração com você essa noite, amém? Se você se sentiu de alguma forma tocado por essa mensagem, eu só convido você a ficar em pé e colocar a mão no seu coração. E vamos orar. Quero te convidar, essa noite, a abrir o teu coração de uma maneira mais pura e verdadeira. E se você, ouça o que eu vou dizer, se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, eu vou te convidar, durante essa oração, a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Se você se desviou do caminho do Senhor, e quer caminhar com Ele de novo, quer se reconciliar com o Senhor, se você é o filho pródigo, que viveu, saiu, perdeu, mas que vê a oportunidade de voltar para os braços do Pai, eu quero orar por você essa noite também, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu orar, enquanto o Ministério de Música ministrar uma canção, eu te convido, você que quer, a vir aqui. Eu não vou tocar em você por causa dos procedimentos de pandemia, mas essa ação vai mostrar para todas essas testemunhas a sua confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida também. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Eu te agradeço porque de uma forma tão maravilhosa, a Tua palavra ministrou as nossas vidas, de uma forma tão singela, falando do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos dilemas, dos nossos problemas, mas mostrando que no Senhor a gente pode confiar. E como é bom ver a nossa vida sendo ministrada pela Tua palavra, Senhor. O Senhor conhece a nossa dor, o Senhor conhece os nossos dilemas, o Senhor conhece a afronta que recebemos, mas o Senhor se mostra como a solução, o abrigo e a paz para todos eles. Nós queremos se entregar plenamente ao Senhor, os nossos dias, a nossa vida, o nosso caminhar. Nós queremos ouvir, nós queremos obedecer e nós queremos confiar, Senhor. Cuida da gente, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Descansa nele. Deixa ele ministrar a sua vida nessa essa canção é maravilhosa.
minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei. Dois jovens orar com eles aqui. Difícil, mas Vem aqui. você estará Vem aqui, Lalinha, ora com ele. comigo. Vem cá, Daniel. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Ouça isso. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Creia nisso. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. É Ele. É E Ele. se eu chorar, É Ele que enxuga, é Ele que cuida, Ele toda conhece, lágrima Ele você sabe. enxugará. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
caras aqui, que eu posso falar que eu participei um pouco da vida deles. Eu já batizei os dois. O Vitor, eu lembro que eu olhei para ele e falei, no dia que ele se batizou, você é um homem, um menino que tem responsabilidade de homem. E eu sei que você crê no Senhor do fundo do seu coração. Só estava distante, mas Ele nunca te deixou. Você precisa ter convicção de quem é Deus na sua vida, que Ele nunca te deixa, cara. Ele te ama, Ele provém, e viva Ele todo dia. Por mais que as dificuldades venham, Ele é o que vai nos ajudar. Esse aqui é Pedro. Glorifica, dá brecha, mas Ele te sustenta, maninho. Você tem uma família linda aqui que te ama. Você tem uma família que te ama. Você tem uma família que te ama. Sabe? Eu sei que tem gente aqui que queria estar aqui. Está com vergonha, ficou com vergonha, mas o Espírito de Deus está aí. E eu convido para o irmão que estiver perto dessa pessoa, dá um abraço nele gostoso, um abraço nela gostoso. Fala assim, Ele sabe, viu? Ele sabe, Ele te ama, Jesus te ama. Pai, olha para a vida do Vitor e do Iago essa noite. Diante de tudo que foi ministrado e mexeu e envolveu o coração deles, eles sentiram a necessidade de se reconciliarem com o Senhor. Que a tua paz, o teu amor, a salvação, o Espírito Santo esteja sobre a vida deles. Não só hoje, mas para todo sempre. Diante dessa comunidade, eles confessam que o Senhor é Deus e creem que o Senhor é o Salvador da vida deles. E juntos como igreja, nós celebramos a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor pela vida deles, aleluia! Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra atingir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor, toda honra, toda glória, o poder, o domínio está sobre Ele, aleluia, bendito. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque saímos dessa noite aqui revigorados, saímos dessa noite aqui curados, saímos dessa noite aqui fortalecidos no Teu amor, na Tua provisão, na Tua graça. Nos ensina a ser Seus imitadores todos os dias, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas estreita o nosso relacionamento, Pai, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós. Espera, recado de última hora. Daniel estava olhando para mim com a cara feia ali, que se você falasse amém. O que acontece, irmãos? Dia 30, às 19 horas, próxima sexta-feira, vamos fazer um caldo verde para ajudar nas despesas da igreja. O ponto de venda vai ser lá no Art Burger, do lado, referência lá na casa da irmã Marta, ali, valor R$10, uma cumbuca de caldo verde.
E você pode fazer suas encomendas a partir de hoje. Isso ajuda muito. Assim como os salgados que recebemos essa semana e alguns irmãos compraram. Mas não é tudo. Deixa o Senhor tocar no seu coração também e faça a sua parte. Com um pouco seu, com um pouco meu, nós mudamos essa situação e não precisaremos falar mais disso, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor, igreja.